A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Os textos religiosos falam sobre seres reptilianos cuja existência está inexoravelmente ligada à existência na Terra e da humanidade. Então, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história sobre a serpente que tenta Eva, a primeira mulher, oferecendo-lhe o fruto proibido da árvore do conhecimento. Eva cai na conversa da serpente e come a maçã, mudando para sempre a história da humanidade, resultando na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. As pessoas se focam na história do Jardim do Éden, da Bíblia, como se ela fosse única. Olhe ao redor do mundo e você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. Eu proponho, a partir das minhas pesquisas, que a história não está falando disso, está falando do ponto em que a genética humana sofreu uma alteração e uma manipulação genética. E o ser humano se tornou, naquele momento, ele próprio, um híbrido, que sofreram uma grande infusão, eu diria, que eu chamo de genética de Arconte, simbolicamente a serpente do Jardim do Éden. É possível sustentar o argumento de que a criatura que abordou Eva no Jardim do Éden pode ter sido um reptiliano. E uma proposta é que toda a ideia do Jardim do Éden não passe de uma espécie de laboratório. Um laboratório comandado por extraterrestres, no qual nós acabamos sendo criados. Se você analisar toda a história ao lado de todos os outros relatos, e se você estiver na mesma mentalidade, você vai provavelmente chegar à mesma conclusão. Fica subentendido na lenda antiga que antes de Deus ter castigado a serpente, ela tinha um caráter completamente humanoide. E que essa serpente, essa Nahash, era apenas uma raça de seres reptilários que serviam a Deus. Quando você ouve essa história com uma perspectiva moderna, ela é incrivelmente parecida com as histórias que as pessoas descrevem dos répteis.
Seres parecidos com lagartos ou seres com as feições ou semblante de uma víbora. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade, e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo, não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi na verdade um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador? Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus? A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender.
Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são